RCP Notícias. São 19 horas em Cabo Verde. Ouvintes, muito boa noite. Tempo para o jornal esta hora aqui na sua Rádio Cabo Verde. Africanos devem aproveitar os mecanismos gratuitos da inteligência artificial, aplicá-los à realidade do continente, tirando todos os proveitos dessa tecnologia. A afirmação é do professor Dr. Jean-Marie Debella. A ONG Biosfera 1 pede a desmobilização dos aterros sanitários para zonas mais afastadas dos aeroportos, pelo facto dos aterros atraírem aves como garças brancas, o que pode constituir um perigo para a aviação civil. Vamos ao desenvolvimento. A primeira e terceira comissões especializadas da Assembleia Nacional estão reunidas para discutir e aprovar na especialidade a proposta de alteração de lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público e empresarial, incluindo as bases gerais do Estatuto das Empresas Públicas. Com o diploma pretende-se o alinhamento do setor com as boas práticas internacionais, visando garantir maior competitividade e controlo do risco fiscal, promover a boa governança e a prática de transparência. Carlos Fortes. É a segunda alteração à Lei de 2016 que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial depois da primeira ocorrida em 2019. Em discussão, há algumas dezenas de artigos no quadro de um conjunto de reformas levadas a cabo pelo Governo. O objetivo fundamental, segundo o Secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, é tornar as empresas participadas do Estado mais transparentes, em linha com as boas práticas internacionais de prestação de informação. Informações estratégicas que devem ser, portanto, remetidas pelas empresas do setor empresarial público. Estamos a alinhar com aquilo que são as melhores práticas internacionais em matéria de reporte de informação. Estamos a introduzir mecanismos que nos permitem um maior controle daquilo que é, portanto, o acesso ao empréstimo por parte das empresas públicas. Estamos a clarificar, portanto, a questão das auditorias interna e auditoria externa. Nós temos, através da entidade que faz o acompanhamento do setor empresarial do Estado, uma panóplia de informações fundamentais da gestão das empresas do setor público. São agora disponibilizadas no sítio da internet e permitindo facilitar, portanto, o acesso da população, dos contribuintes. Para permitir melhor desempenho às empresas que concorrem com o setor privado, estas estarão isentas da contratação pública. O diploma prevê também que as empresas em dificuldades financeiras tenham que obter uma autorização prévia do Governo para acederem a financiamento. Além disso, realça Alcindo Mota, prevê-se ainda a apresentação de um relatório de riscos visando a introdução atempada de medidas de correção. Introduzimos um relatório de riscos, portanto, riscos fiscais, riscos ambientais, riscos económicos, portanto, e financeiros. E esse relatório de risco permitirá, diria, que atempadamente se faça a introdução das medidas corretivas visando a melhoria da performance das empresas. Na verdade, o que se prevê é que as empresas que estejam numa situação de económica financeira, portanto, mais periclitante, mesmo que pontualmente a enfrentar algumas dificuldades, para cederem ao financiamento terão de ter necessariamente uma autorização prévia do Ministério das Finanças e da entidade que faz o acompanhamento do setor empresarial público. E permitimos aqui introduzir, diria, elementos que reforçam o controle, diria, na gestão das empresas. As empresas que estejam em regime, diria, concorrencial de mercado, portanto, empresas públicas, portanto, que têm participação pública, que estão em concorrência com empresas privadas, não têm que observar, portanto, o Código de Contratação Pública em perspectiva de igualdade, numa perspectiva de se promover aqui, portanto, uma concorrência efetiva. A proposta de alteração da lei que estabelece os princípios e regras aplicáveis ao setor público empresarial prevê ainda a introdução da figura de sociedade gestora de participações sociais e o reforço das orientações técnicas e políticas do acionista-Estado. A ONG Biosfera 1 pede a desmobilização dos aterros sanitários para zonas mais afastadas dos aeroportos pelo facto dos aterros atraírem aves como garças brancas, o que pode constituir um perigo para a aviação civil. Alerta do biólogo Tommy Melo, um dos fundadores da ONG ambientalista Biosfera 1, no âmbito do Dia Mundial das Aves Migratórias, que se celebra hoje, revelando como tema de conservação deste ano a criação de cidades e comunidades favoráveis às aves. Joana Lopes.
O tema deste ano incentiva ações de todos os setores, incluindo governos nacionais e locais, empresas, grupos comunitários e indivíduos em todo o mundo. E o foco é na criação e adaptação de ambientes que apoiem as populações de aves migratórias em todas as comunidades, desde cidades movimentadas até cidades e comunidades menores. Tommy Mel chama a atenção para a necessidade de se reconsiderar a localização dos aterros sanitários. Os aterros atraem muitas aves, principalmente as garças brancas, não é, que temos aqui em Cabo Verde, e que podem se juntar em grandes aglomerações e se tornar um perigo para a aviação civil. Portanto, é preciso realmente pensar nesse aspecto, uma desmobilização dessas áreas para áreas que sejam um bocado mais afastadas das zonas de aeroporto. Um dos desafios no que diz respeito à gestão das aves tem que ver com a urgente necessidade de se ter em conta o perigo que determinadas infraestruturas trazem às colónias de aves. É continuar a ter em conta a infraestruturação de Cabo Verde para minimizar os impactos com esses animais. Não é? A energia eólica, as grandes hélices podem impactar muito, portanto é preciso fazer estudos para não serem colocadas nas zonas de corredor de passagem desses animais, pontos de iluminação. Portanto, é preciso pensar na infraestruturação com os olhos também de pensar na conservação. Portanto, não é algo difícil de fazer, é só realmente refletir as duas coisas juntas na hora de fazer planejamentos. Para evitar colisões, exato, para evitar a mortalidade desses animais, a própria mortalidade desses animais com fatores de colisões levam à danificação de equipamento e, portanto, é útil ou agradável fazer com que essas infraestruturas sejam criadas de acordo com regras e com planejamento. O biólogo marinho sublinha também a importância de se propor a observação de aves como produto turístico. Também são um grande trunfo para o ecoturismo, não é? Portanto, temos muitos turistas em Cabo Verde e a observação de aves migratórias é algo que os turistas também procuram. É preciso criar condições para que essa atividade se desenvolva e deixe algum rendimento também para o país. Voem alto e cuidado para não baterem. É de referir que em Cabo Verde, como aves migratórias, temos aves vinícolas, as garças e alguns tipos de patos. Os africanos devem aproveitar os mecanismos gratuitos da inteligência artificial, aplicá-los à realidade do continente, tirando todos os proveitos da tecnologia. A afirmação é do professor Dr. Jean-Marie Debelle. O académico está na praia a convite da Universidade de Cabo Verde, onde profere um workshop prático em inteligência artificial destinado aos estudantes e recém-formados nas áreas de engenharias, tecnologias e multimédia. A reportagem com Eugênio Teixeira. Para o associado na área de Ciências da Computação da Universidade Gaston Berger University de São Luís, Senegal, Jean-Marie Dembélé, hoje a inteligência artificial constitui grande ferramenta, mas entende que os africanos devem pegar nos mecanismos disponíveis e aplicá-los à realidade africana nas várias áreas de atividades. Hoje em dia, a inteligência artificial é muito utilizada no mundo e nós, em África, não temos a nossa própria inteligência artificial. Utilizamos a IA como o ChatGPT, o GM da Google, dos chineses e de grupos americanos, etc. Mas a ideia é demonstrar aos estudantes que é possível utilizar as iniciativas artificiais, que são gratuitas, e adaptá-las ao nosso contexto específico africano. A dizer que essa iniciativa artificial deverá servir para os problemas como a agricultura, a energia e os problemas sociais. Embora considere que a inteligência artificial não vá substituir o homem, o professor Jean-Marie Dembélé considera que é fundamental adquirir conhecimentos para se poder utilizar as valias que o mesmo oferece no dia-a-dia e exercício das atividades profissionais e não só. A inteligência artificial hoje transforma claramente o nosso modo de funcionar e de trabalhar. A inteligência artificial não vai substituir o homem, mas nos vai ajudar a aumentar a produtividade, dizendo que podemos fazer com uma, duas ou três pessoas. A inteligência artificial vai nos permitir aumentar o volume do trabalho. Mas para isso temos que compreender como utilizar a ferramenta. Se hoje nós em África vamos pouco atrasados,
nós, torna-se necessário compreendermos como funciona a inteligência artificial e adaptá-la ao nosso contexto para tirarmos o melhor proveito. O workshop prático em inteligência artificial, organizado pela UNICV, decorre entre os dias 13 e 16 de maio, no edifício 8, auditório 101 e 102 da Universidade Pública. A paróquia de Nossa Senhora de Fátima, localizada em Ponta Verde, na Ilha do Fogo, celebrou nesta terça-feira, 13 de maio, o dia da sua padroeira. Criada em 2021, a paróquia mais jovem da Ilha do Fogo atraiu dezenas de fiéis que participaram na missa, compartilhando uma manhã de fé na comunidade. Elcio Andrade. A igreja de Ponta Verde, sede da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, foi o ponto de encontro dos católicos para celebrar o dia dedicado à sua santa padroeira. Com o interior da igreja já repleto de fiéis, muitos procuraram abrigo debaixo da cobertura improvisada montada no adro. No entanto, o grande protagonista do dia foi o vento, que soprava com alguma intensidade durante toda a celebração. Os fiéis que participaram com devoção na missa expressaram gratidão pela criação da paróquia, que tem sido um pilar para o fortalecimento da fé e da vida na comunidade. Porque depois de criação dessa paróquia, a população fica mais unida, a igreja fica mais bem apatrechado com essa população. E hoje a multidão que está ali hoje significa montar-se muito mais ainda. Houve um ganho enorme. Obrigado à Diocese de Santiago pelo nosso cardeal Dom Arlindo, que no entanto reconheceu Ponta Verde como uma futura paróquia e hoje é a realidade. Parco acolhedor, que está acolhendo tudo grande, tudo miúdo, tudo mínimo. Tipo, é fazer um salão grande que todo mundo pode cambar, e ele melhora tudo coisa. Teve horas difíceis na vida, de pedir a Deus pelo santo para ajudar a minha promessa de ser realizada. A celebração foi presidida pelo padre José Maria da paróquia de Nossa Senhora de Ajuda nos Mosteiros, que durante a celebração relembrou a mensagem deixada por Fátima aos pastorinhos, que é a importância de cultivar o espírito da oração, promover a paz e fazer a penitência pela salvação de todos os homens. No final explicou o verdadeiro significado desta mensagem. Cristão cada vive sem oração. A maior oração que está mantendo na relação com o Senhor Deus e Maria apresentando como a Senhora do Rosário. Ele que é modelo de oração, ensinando uma oração tão simples que reforçando ele para morrer sempre existiva na igreja, que é a oração do Santo Rosário, que cada um de nós não pode fazer por causa da sua simplicidade. Por sua vez, o pároco Egídio Santos destacou que em novembro a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, a mais jovem da Ilha do Fogo, completará 4 anos de existência, embora jovem a paróquia segue em crescimento, tanto a nível espiritual da comunidade, bem como na melhoria das infraestruturas. Por isso, está constantemente naquela sala de baixo, para tornar um centro paroquial. O objetivo é que tudo capela seja remodelado. Para se sentir confortável, eu conseguir rezar. Depois de 13 ali, começa aquela obra de São Jorge. E depois tem campana abaixo também que se espera que termina. Após a missa, a celebração prosseguiu com uma procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima. A celebração das festas da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, que cobre toda a parte litoral da zona norte de São Filipe, desde as Hortas até Campanas de Baixo, teve como lema: com Maria caminhamos na esperança. E em Ribeira Grande de Santo Antão, uma mãe de uma criança com necessidades especiais de saúde apela ao Estado e ao INPS por maior apoio ao tratamento da filha de 14 anos. Sem condições adequadas no país, a assistência à filha é garantida em Portugal. A mãe Ivanilda Miranda enfrenta obstáculos legais e ausência de apoio institucional, uma realidade marcada por preocupação e desgaste emocional. Teresa Pinto. Ivanilda Miranda é mãe de Lara Miranda, de 14 anos. Desde as primeiras horas de vida, a sua trajetória tem sido marcada por lutas constantes pela sobrevivência e dignidade. Diagnosticada com uma doença degenerativa crônica e com epilepsia, a menina perdeu a capacidade de andar aos 9 anos e tornou-se cadeirante. Com o tempo, também deixou de conseguir alimentar-se sozinha, tornando-a assim totalmente dependente. A família tem feito todos os esforços para garantir o tratamento da filha em Portugal, já que em Cabo Verde não há condições para assegurar os cuidados de que necessita. Sem qualquer apoio do Estado nem do INPS, essa mãe diz-se esgotada. Que a necessidade que me tem igreja assim por causa de tudo
as doenças que te beta progredir e que te leva a uma correria e tudo de cima de minha marido, sem a ajuda do Estado, sem a ajuda de psicologicamente, mesmo nós como mãe não te prezar. Às vezes, em termos da escola, estou a falar de inclusão, mas em termos de inclusão, estou a falar no papel, mas as te integrais no ensino educativo, mas em termos de inclusão, já não tem condições ainda para aquela inclusão. No sistema de saúde, tem muitas coisas que às vezes aí é complicado também, porque aí tem muitos tratamentos que já não tem condições para fazer aí. A revolta desta mãe cresce perante uma barreira legal que a impede de acompanhar a filha nos internamentos hospitalares. Como ele é uma criança especial, tem que acompanhá-lo, porque ele é totalmente dependente. Eu te acompanhá-lo, eu te pedir médico documento, eu te chegar no INPS, já não dá meus dias de trabalho que eu estou internado com ela. E nem dias, às vezes me internar meses no hospital que ela, deriva desse problema. Porque está dizendo que o INPS tem uma lei que 6 meses de idade, uma mãe pode acompanhar seu filho. Embora essa lei tenha sido alterada, a situação de Ivanilda Miranda continua igual. Que criança até 12 anos pode ter acompanhante de ser mãe se ele está hospitalizado, onde é que a mãe recebe esses dias de trabalho de INPS. Mas mesmo continua a se enquadrar nessa lei porque a criança, lei especial, né? Ela tem 14 anos. Então isso quer dizer que eu continuar a bem internar a ela, já que ela é dependente, e me dê apoio. Então eu que te pedi, que é para mexer naquela lei mais uma vez, para criar aquela parte de onde é que o ministro de Família mesmo diz criança especial sem limite de idade. O apelo não é apenas individual, mas coletivo. A mãe espera que o seu caso sirva para abrir um debate urgente sobre o apoio do Estado às famílias que têm filhos com necessidades especiais de saúde e que, por falta de condições no país, se veem obrigadas a procurar tratamento fora do país. Os países representados na Conferência Regional sobre Cuidados Infantis reafirmaram o seu compromisso de investir no desenvolvimento das crianças, colocando os cuidados infantis no centro das respectivas agendas de desenvolvimento humano. Os participantes na conferência reconhecem que o acesso aos cuidados infantis acessíveis e de qualidade é um investimento fundamental no capital humano, com resultados no desenvolvimento da primeira infância, igualdade de género, produtividade e coesão social. Valdemar Almeida. Governo dos 17 países africanos reunidos na Ilha do Sal durante a Conferência Regional sobre Cuidados Infantis declararam um compromisso firme de colocar os cuidados infantis no centro das suas agendas de desenvolvimento de capital humano. A declaração, proferida pela Secretária de Estado da Inclusão Social de Cabo Verde, Lídia Lima, marcou o encerramento do evento que decorreu entre os dias 12 e 14 de maio. Reconhecemos que o acesso aos cuidados infantis acessíveis e de qualidade é um investimento fundamental no capital humano, com resultados no desenvolvimento da primeira infância, igualdade de género, produtividade e coesão social. Integraremos os cuidados infantis nas estratégias nacionais de desenvolvimento do capital humano, nos planos do setor educacional, nas políticas do mercado de trabalho e nos sistemas de proteção social. A declaração enfatizou a necessidade de expandir modelos inclusivos e eficazes de cuidados infantis em diversos espaços, desde públicos e privados até serviços domiciliares e comunitários, com foco especial em áreas urbanas, rurais e frágeis que se encontram subatendidas. Os países africanos também se comprometeram a alinhar os investimentos em cuidados infantis com políticas mais amplas que promovam o acesso das mulheres ao emprego, particularmente nos setores da economia digital, verde e de cuidados. O objetivo é reequilibrar a carga de responsabilidade das mulheres e afirmar o papel dos cuidados infantis na promoção da sua plena participação no mercado de trabalho. Promoveremos os cuidados infantis como motor de empregos dignos e sustentáveis, especialmente para mulheres e jovens. Isso incluirá investimentos no desenvolvimento da força de trabalho e em trajetórias de carreira para prestadores de serviços de cuidados infantis.
Buscaremos aumentar a alocação fiscal para os cuidados infantis e o desenvolvimento da primeira infância até 2030, por meio do fortalecimento, da mobilização de recursos internos e da melhoria do gasto público. A colaboração regional será reforçada para priorizar os cuidados infantis nos marcos da cooperação como motor central de resultados nos setores de educação, saúde, emprego, inserção económica e igualdade de género. Fortaleceremos os sistemas nacionais de dados para ampliar a cobertura, qualidade e impacto dos cuidados infantis. Incentivamos a troca regional de conhecimento para compartilhar aprendizados e ampliar práticas promissoras. Adotamos esta declaração dos compromissos de SAL no espírito de cooperação regional e responsabilidade compartilhada. A declaração dos compromissos do SAL foi adotada no espírito de cooperação regional e responsabilidade compartilhada, reafirmando que investir em cuidados infantis é essencial para o futuro desejado, um futuro onde todas as crianças possam prosperar e todas as mulheres e homens possam participar plenamente na vida económica e social, cumprindo as metas da Agenda Africana 2063. E a terminar o nosso Jornal da Noite, os corpos fazem coro quando não têm voz, é título da exposição do artista plástico Nuno Martins, que pode ser vista a partir de hoje no Centro Cultural do Mindelo. Arnaldo Borges. Foi inaugurada ao início desta noite e tem título inspirado nas obras de um amigo. Ele te inspirado num trabalho de Alex da Silva, falecido Alex, uma escultura, Alex Pintor, tem uma escultura extraordinária na Roterdão que celebra a abolição de escravatura. Se não estou a erro, quando dos 150 anos dessa comemoração, e ele fez uma escultura que inspira-me. Eu amo a obra pessoalmente. Alex era um amigo, juntando a comemoração de 50 anos de independência, esse trabalho que ele fez sobre a abolição de escravatura, toda essa conjuntura mundial, então me agarrar neste tema e produzir esse trabalho que está ali. A Estela te retrata um pouco que as estatuetas que estão a fazer parte desse trabalho na Roterdão, que é clave, intitulado Clave, não é? Nuno Martins inspirou-se também no outro lado do mundo, na Ásia, concretamente no Japão, chamando para as criações presentes no Centro Cultural do Mindelo uma expressão artística que aqui detalha. Demonstração artística de Buto, que é uma dança japonesa, também que tem muito à volta de uma coisa que explodiu e apanhar maior repercussão depois da Segunda Guerra Mundial no Japão. Aquele povo, de certa forma, dá a procurar seja identidade, dessa forma de explorar, então pegar nesses corpos, não é? Corpos de Alex, né? Em estatuetas, corpos da dança de Buto, não está aí fazer essa junção que dá esse trabalho que está ali hoje. A exposição fica no Centro Cultural do Mindelo por cerca de um mês e está num espaço que o autor considera emblemático. Sem dúvida, não, porque tem outro espaço modo é esse, que provavelmente na Cabo Verde, não é? Nós é privilegiado de ter um espaço extraordinário e tão bem dirigido, que todo esse potencial que ele tem dentro de centro de cidade é mesmo um ímã, até ele conseguir confluir ali várias coisas ao mesmo tempo. Um centro que sempre porta aberta. Já tinha sido exposto uma primeira vez em espaço, no Ministério da Poesia, no mês de fevereiro, onde é com um estreal para público, e agora vamos receber convite do diretor artístico António Tavares para trazê-lo para o Centro Cultural e com todo o prazer também ser mais uma oportunidade de partilhar esse trabalho que para mim quem é o último trabalho, mas um dos últimos do povo mindelense, né? Ter convidado todos a bem visitar. Coisa que pode ser feita durante aproximadamente um mês. Foi inaugurada ao início desta noite. E quando temos 19 horas mais 23 minutos, chegamos ao fim do nosso Jornal da Noite de hoje, dia 13 de maio de 2025. Aos nossos caros ouvintes, votos de boa noite e boa sintonia com o Rádio Cabo Verde. Voltamos amanhã a partir das 15. Boa noite. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação.